Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Musa Capital no YouTube. Eu sou Stefano Tremé, sócio fundador aqui da Musa Capital, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 ferramentas importantes e super úteis para você, investidor, analisar e utilizar através delas os fundos imobiliários que você deve ter em seu portfólio. Essas ferramentas elas são ferramentas gratuitas, são 3 sites na internet, tem as versões pagas, mas você não precisa pagar pelas versões pagas, as versões gratuitas já são super válidas. É só ali conviver basicamente com o advertising, né, com as propagandas, mas tirando isso, tudo certo. Assim, são ferramentas que podem ser muito úteis. Vamos às ferramentas? Vamos lá! Antes da gente começar, por favor, ative o sininho, se inscreve aqui no canal para que você possa ser notificado pelo conteúdo que a gente tem feito aqui no YouTube e no canal da Musa. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo. Ativou? Então, bora lá, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, as 3 ferramentas que a gente vai utilizar são o Status Invest, o Funds Explorer e o Fundamentos. Essas 3 ferramentas são ferramentas gratuitas e que você pode utilizar elas para fazer uma análise fundamentalista, né, dos seus ativos, dos seus fundos especificamente imobiliários que você quer ter em carteira. Eu gosto de começar a minha análise pelo Funds Explorer. Por quê? O Funds Explorer ele tem uma ferramenta que eu acho muito válida que eles chamam aqui de ranking de FIs. Então compartilhe aqui comigo, fundsexplorer.com.br. Entrei aqui em rankings de FIs. O que é legal do Funds Explorer? Eu posso montar um filtro e escolher quais tipos de fundos eu quero analisar. Primeiramente, começando pelo setor desse fundo. Então, eu quero analisar fundos de shoppings, fundos de títulos e valores imobiliários, outros, lajes corporativas, fundos de logística, fundos de hotéis, fundos de hospitais, fundos de imóveis residenciais ou até mesmo fundos híbridos. Eu escolho aqui e a partir daqui a ferramenta só vai me mostrar aqueles que eu pré-selecionei. Vamos botar aqui que eu quero selecionar e quero analisar um de logística, beleza? Então tá, agora eu filtrei, só tem aparecendo aqui fundos de logística. Eu posso selecionar também quais as informações que basicamente estão aparecendo aqui na tela. Aqui no cantinho a gente tem todas as colunas, mas eu posso marcar quais informações que eu quero analisar neste momento. As informações que eu acho relevante analisar sempre, além do setor, é a gente pegar o preço atual, a liquidez diária, né, a quantidade de negociações que esse fundo tem, qual que é o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses desse fundo, qual que é basicamente a razão preço-valor de patrimônio desse fundo, e eu gosto de analisar também qual que é a vacância física e vacância financeira, além da quantidade de ativos. Esse é o filtro que eu costumo fazer, botar aqui no ranking para justamente já montar inicialmente a lista dos fundos que eu quero analisar. Então, beleza. Eu fiz aqui essa seleção, né, de setor de logística e quais os itens, né, quais os fundamentos aqui, quais os múltiplos que eu quero analisar. Eu sempre começo fazendo a alocação de preço sobre o valor de patrimônio. Se a gente observar preço sobre valor de patrimônio, não é o objetivo aqui, né, de explicar os múltiplos, mas, né, só para utilizar como eu olho a ferramenta, eu posso selecionar aqui para ir do menor ao maior ou posso selecionar do maior ao menor. Então, geralmente eu começo aqui do maior ao menor para já descartar aqueles que têm o preço sobre o valor de patrimônio acima de 1,1. Eu, Stefano, não vejo fazer muito sentido eu comprar R$1 de um fundo, quer dizer, por um valor de 1,16, né? Então eu estou comprando R$1 de um fundo, pagando R$1,16 por esse fundo. Eu acho que não faz sentido eu comprar algo por mais do que ele vale, né? Então, assim, a questão de value investing é achar empresas boas, fundos imobiliários bons, que sejam descontados do seu valor justo. E se eu estou comprando algo mais caro do valor de patrimônio, eu estou comprando algo já com valor sem margem de segurança, né? Sem essa segurança. Então, eu já seleciono aqui no máximo um que tem uma razão 1,1. Aí eu fui lá, selecionei, olhei aqui, o VILG 11. Eu gostei do VILG 11. Ele está com um dividend yield acumulado de 8,28. Ele tem bastante liquidez, ou seja, são mais de 27 mil negociações por dia neste fundo. Ele tem um valor de cota de 109, isso é até irrelevante para essa análise que a gente vai fazer aqui agora. Ele está com 0 de vacância física, ou seja, ele está todo alocado. Não tem informações aqui sobre a vacância financeira e ele tem 16 ativos. Me parece interessante, porque ele tem bastantes ativos, ele está com 0 de vacância, ele tem um preço sobre o valor de patrimônio menor do que 1 e ele tem um dividend yield de 8,28%. É razoável para um fundo de tijolo. E aí uma liquidez considerável. Vamos analisar mais a fundo esse fundo? Eu clico aqui
e ele vai abrir especificamente as principais informações desse fundo. Tem a descrição falando basicamente que ele é um fundo de imobiliário de tijolo, que tem como base a principal a exploração de empreendimentos imobiliários físicos. E ele fala então todo o histórico do fundo, as características aqui do fundo, quem que é a gestora, né? Então aqui a gente tem um histórico de cotação e de valorização da cota. A gente tem ao mesmo tempo, aqui propaganda, eu falei, quem a gente vai usar uma ferramenta gratuita vai ter propaganda, mas faz parte. Tem o CNPJ do fundo, tem o segmento dele, qual que é o tipo de mandato, quantas cotas existem negociadas no mercado, qual que é a taxa de administração, se tem ou não taxa de performance. Tem até vídeos aqui que falam um pouco mais sobre o fundo, da política do fundo de investimentos, os dividend yields históricos desde o IPO, dos últimos 12 meses, 6 meses, 3 meses e o último. Aqui a gente tem uma barra de colunas com o histórico de dividendos do fundo, a média também do dividend yield do fundo. Aqui uma simulação que eu não vejo fazer muito sentido, que é comparar um fundo imobiliário com poupança, mas enfim, ele também tem um retorno considerável aqui acima da poupança. O histórico de valor patrimonial do fundo, né, da cota. A gente vê aqui a quantidade de ativos e onde eles estão, a gente consegue clicar no mapa e ir atrás e ver onde que são os imóveis que esse fundo tem. Eu posso clicar em cima do imóvel e descobrir quem que é o inquilino, aonde que está localizado, qual que é o endereço. E também aqui ele fala um pouquinho mais de cada um desses ativos. Essa parte de vacância aqui embaixo eu acho bem legal, que a gente consegue ver qual que é a vacância. Então, se a gente sabe que um fundo estiver muito vago, acaba não sendo bom porque ele vai pagar menos dividendos, né? Então, a gente consegue ver o histórico de vacância aqui do fundo, tem uma defasagem, né? Observem que ele está só de fevereiro de 2022 até agora, está sem estar apurado, mas enfim, dá para a gente ter uma base. E o legal é que aqui embaixo tem os comunicados do Vilge, então dá para acessar os relatórios do fundo, clicando aqui, abre direto lá o relatório que o fundo tem que informar a Ibovespa, e aí tem todo o histórico, todo o relatório aqui diretamente lá da Vinci que faz a administração desse fundo. Então assim, Funds Explorer, uma ferramenta boa para fazer o ranking inicial e começar a analisar o fundo. Então fica já a primeira dica. Segunda dica, digamos que vou pegar o Vilge 11 aqui para Cristo e vou analisar ele nas outras ferramentas também. Vamos analisar o Vilge 11 lá no Fundamentos. Então eu clico aqui, boto o Vilge 11, que é a nossa segunda ferramenta. Então a primeira ferramenta é Funds Explorer, fazer um filtro inicial. Segunda ferramenta, Fundamentos, aqui analisando especificamente o Vilge 11. Então ele vai ter um histórico das oscilações do fundo, a gente consegue ver a receita do fundo, se teve ou não venda de ativos, quanto que foi o rendimento distribuído, qual que é o patrimônio líquido do fundo, a gente consegue ver também qual o número de cotas que ele tem negociadas, qual que é o último relatório disponível, então dá para te baixar clicando aqui o último relatório da gestão disponível, qual foi o valor mínimo nas últimas 52 semanas, o máximo nas 52 semanas, ele mostra aqui qual que é a composição dos ativos, então 88% são imóveis para renda, 8% imóveis em construção, tem 3% que investe em outros FIs e caixa. A gente consegue ver então quantidade de imóveis, quantidade de unidades, né? A gente consegue ver a área bruta, né? A área total de metros quadrados que o fundo tem, qual que é o cap rate, e também tem a parte de pesquisar documentos, que ele vai direcionar lá para o site da Bovespa e vai ter todo também histórico de fundo de documentação. Então, Fundamentos é outra ferramenta que a gente pode utilizar para complementar e fazer aqui análise de fundos imobiliários. Eu também tenho a opção aqui no Fundamentos de fazer algo similar ao que a gente fez lá no Funds Explorer, que é selecionar por segmento. Então, vocês viram ali que eu cliquei aqui em segmento e logística, cliquei em logística, vai aparecer todos os fundos imobiliários de logística que tem aqui informações no Fundamentos. Eu posso também fazer o mesmo tipo de filtro, eu posso filtrar por liquidez, eu posso filtrar aqui por valor, preço sobre valor patrimonial, posso filtrar por dividend yield. Então, também o Fundamentos aqui mais uma outra ferramenta super completa. E por fim, a última e final ferramenta, a gente tem aqui o Status Invest, que ele pode ser utilizado para analisar BDR, ETFs, ações e tudo mais, mas também pode ser utilizado para analisar fundos imobiliários, né? Então temos aqui o Status Invest, coloquei o mesmo Vilge 11. Tu vê que cada ferramenta ela tem o seu tipo de layout, né? O Fundamentos aqui é mais bruto, né? Mais tabelão, parece um Excel gigante. O Funds Explorer já vem numa pegada mais tecnológica e o Status Invest tá bem completo, assim, também bem relevante.
Também fala preço sobre valor patrimonial, todas as informações fundamentalistas estão disponíveis aqui, um histórico completo de pagamento de dividendos, comparando aqui também com o ano anterior, da valorização da cota, quando que foi o último pagamento, qual que é a data compra esses pagamentos de dividendos, né? Se teve ou não desdobramento, acho que até o status invest aqui acaba sendo um pouco mais completo. Mostra que o fundo também é utilizado aqui, tem parte do fundo que pode ser utilizado para aluguel dessas cotas. A gente vê aqui especificamente todas as notícias atreladas ao fundo. Ele puxa aqui alguns canais que fazem análise de view de 11. É bem completa mesmo a ferramenta aqui. Acho que talvez o Status Invest seja a ferramenta mais completa de todos eles. Mostra os valores a receber, mostra o balanço patrimonial do fundo como um todo. Deixa eu descer aqui, vai mostrando o portfólio dos views, onde estão os imóveis, quais são esses imóveis, com o tempo de contrato dos fundos, tudo que a gente são informações que a gente deve analisar na hora de comprar de fato, né? Então, um fundo imobiliário. Quais os fundos imobiliários que ele tem? Então, o Vilge ele tem cotas do XPLG, do PATL11, do RBRF11. Então, mostra aqui quais são os fundos também que ele tem dentro da carteira dele, né? Especificamente, mostra quem é que são os fundos que ele investe também, eventualmente, ou que investem nele, e quais são as ações, empresas relacionadas também ao fundo. Então, basicamente, outra forma bem completa da gente fazer uma análise, né? Então, as 3 ferramentas, né, que eu destaco aqui e mostrei para vocês Funds Explorer, Fundamentos e View de 11. Para comprar um fundo imobiliário, aqui vai extra, hein, galera? Se liga que é um conteúdo extra, assim. Além de mostrar as ferramentas, quero mostrar aqui para vocês aquelas informações que eu utilizo então para fazer uma análise de um fundo imobiliário, né? Então esse é um bônus aqui desse vídeo que eu decidi compartilhar com vocês. É importante a gente analisar se o fundo tem ou não liquidez. Não vale a pena, na minha opinião, a gente comprar fundos que tenham liquidez baixa, porque na hora que eu precisar vender eu posso não conseguir vender e ter que pagar um spread muito grande na hora da venda. Então busquem fundos que tenham negociações de pelo menos umas 10 mil por dia, bem importante isso. Cuidar o preço sobre o valor de patrimônio, para não ser uma razão superior a 1, porque aí tu está pagando mais do que vale o patrimônio exatamente, então a tua margem de segurança, o teu potencial de retorno fica pequeno. Cuidar o dividend yield para verificar se não está um valor muito baixo, se a questão contábil do fundo está de acordo com o que se espera dele. Quando for um fundo de tijolo, busquem comprar fundos que tenham pelo menos 5 ativos, né, para ter uma diversificação também em relação aos ativos. Olhem de fato quem são os inquilinos desses fundos, né? Então os relatórios vão mostrar isso. Aqui a gente vê, um inquilino como o Bev, será que é um bom ou um mau inquilino? Deve ser um bom inquilino, né? Pouca chance de sair. Então a gente tem aqui esse outro ativo deles aqui, tem Whirlpool, Boticário, Fast Shop, entre outros, são bons inquilinos, né? Bons, enfim, bem diversificado o portfólio do fundo. E por fim, aqui especificamente, em relação à vacância também, cuidado, né, para não comprar um fundo que tem uma vacância muito alta e possa prejudicar aí o teu potencial de pagamento de dividendos também. Eu gosto de manter em carteira basicamente fundos que tenham uma vacância de no máximo 5%, né, seja vacância financeira ou vacância física, né, limitar aí a 5% para minimizar também o impacto que essa vacância pode ter também na distribuição de dividendos. E sempre olhem, quando vocês decidirem analisar um fundo, façam acompanhamento, olhem os últimos relatórios, vejam a evolução, vejam quem são os inquilinos, vejam a informação pública que tem de qualidade disponível, seja no Funds Explorer, seja aqui no Status Invest, seja no Fundamentos, que a ideia é de fato fazer uma análise fundamentalista sempre antes de tomar qualquer medida de investimento. Para fechar, pessoal, quero agradecer quem ficou até o final do vídeo aqui. Então utilizem essas ferramentas gratuitas. Se surgirem dúvidas na utilização delas, por favor, escrevam para a gente aqui nos comentários. Se quiserem abordar algum tópico específico dentro das ferramentas, por favor, não deixem de escrever para a gente, que vai ser um prazer gravar um novo vídeo e compartilhar cada vez mais conteúdo de qualidade aqui com vocês. Pessoal, um disclaimer importante, a gente não tem parceria, não ganho nada aqui em nenhum desses sites, né? São sites gratuitos realmente para vocês poderem utilizar, a gente recomenda porque são ferramentas boas e podem ser úteis para vocês. E outro disclaimer importante, a gente analisou aqui o View de 11, mas ele não tem de modo algum uma recomendação de compra, né? A gente fez uma análise sintética só a fins educacionais mesmos. Antes de tomar uma decisão de investimento, sempre faça a sua própria análise e verifique se faz sentido ter aquele produto ou não, aquele fundo ou não dentro da sua carteira. Se você tem interesse em receber de fato uma recomendação de investimentos, entra no nosso site www.musacapital.com.br,
Preencha o nosso formulário, que aí sim, a gente vai marcar uma reunião com você, eu ou alguém da equipe, e vai de fato sentar e analisar um portfólio de investimentos para o seu perfil, para a sua necessidade, tá bem? Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!